Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas novamente. Nós vamos agora para a nossa conferência primeira, nossa conferência de número 1, que tem como tema a inovação na saúde pública e perspectivas da atuação do biólogo, com o professor Horácio Teles, ele que é pesquisador científico da Superintendência de Controle de Endemias e conselheiro do Conselho Federal de Biologia. Horácio Teles é mestre e doutor em Biologia Animal. Teles também é conselheiro do Conselho Federal de Biologia e pesquisador científico da Superintendência de Controle de Endemias da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo. Com a palavra, Horácio Teles. Boa tarde a todos. Quero iniciar aqui agradecendo o convite, pela expectativa de poder passar algumas modestas contribuições para esse tema que vai ser tão importante após a passagem dessa pandemia, da pandemia da Covid-19. Eu vou falar um pouco sobre o tema inovação na saúde e a perspectiva que provavelmente se abre para o trabalho dos biólogos a partir deste momento que o mundo está vivendo. E vou falar sobre o desenvolvimento da tecnologia e do envolvimento do conhecimento científico biológico para a resolução de uma série de problemas de saúde que culminaram com essas contribuições que aconteceram agora na ocorrência da Covid-19. Todo mundo passou a conhecer o que é o tal de PCR, passou a falar sobre a vacina, passou a falar sobre internações de saúde, sobre atendimentos, e isso abre uma nova perspectiva. Certamente o mundo não será mais o mesmo a partir da Covid-19, e isso reserva um espaço de trabalho novo para o biólogo com amplas perspectivas. Eu quero começar dizendo que, do ponto de vista de inovação em saúde, o trabalho com vacinas e com estudos na área biológica, ele remonta mais ou menos 1000 anos antes de Cristo. Mas tem alguns marcos que aconteceram que foram marcos registrados pelo aparecimento de vacinas. O primeiro, sem dúvida, e um dos mais importantes, é a questão da vacina da malária, da varíola. A vacina da varíola foi criada por Edward Jenner faz 225 anos. Mas antes disso, os povos do Oriente Médio já pegavam uma agulha e inoculavam as pessoas sãs com secreção de feridas da varíola no Oriente e observavam que a evolução da doença não era amenizada. E o Jenner observou também, para criar a vacina, que as mulheres que trabalhavam com a ordenha das vacas para a produção de leite no Reino Unido não tinham formas graves da doença, tinham algumas manifestações nas mãos, pelo manuseio na extração de leite, mas não desenvolviam formas graves da varíola. E, a partir daí, ele começou a observar que talvez fosse resultado dessas feridas que apareciam, o contato com essas feridas, que a pessoa adquiria imunidade. E criou a primeira vacina contra a varíola, que foi uma doença que matou milhões de pessoas até a criação da vacina. Depois, em seguida, nós tivemos a vacina contra a raiva, que foi criada por Pasteur há 136 anos. E o que é interessante é que o Pasteur nem era um estudioso da raiva. Ele trabalhava na área de vinhos e ele desenvolvia técnicas de fermentação para aprimorar os vinhos. Mas se interessou pela raiva por conta dos casos que aconteciam e acabou criando a vacina contra essa doença terrível que, quando a pessoa adquire esse vírus, tem uma evolução
muito ruim. Quem já viu uma pessoa com raiva, ela fica toda contorcida, é uma coisa horrorosa. E acabou também, por uma coincidência e um acaso, o Pasteur criou uma vacina que eliminou esse problema. Se a vacina da raiva for tomada com regularidade, assim que a pessoa se infecta, a evolução é benigna. Depois eu quero citar o soro antiofídico, que foi uma coisa muito importante. Os acidentes ofídicos matavam milhões de pessoas até a descoberta do soro antiofídico pelo Vital Brasil, isso há 120 anos atrás, que também não foi convidado para trabalhar em pesquisa para desenvolver especificamente o soro antiofídico. Ele começou trabalhando para controlar a febre amarela na época do reinado do Brasil Reinado, para controlar a febre amarela e por conta de chamadas comerciais. O Brasil precisava se livrar dessa doença para ter parcerias comerciais. E assim veio depois a vacina da meningite, há 94 anos, que também é uma doença gravíssima, a vacina da poliomielite, que deixa sequelas terríveis, que surgiu há 47 anos, e a vacina do sarampo, que demorou 9 anos para ser desenvolvida. Esses tempos são aproximados dos períodos que nós tivemos para desenvolvimento desses imunoterápicos. Algumas dessas doenças são conhecidas desde antes de Cristo, mas o avanço tecnológico demorou esses tempos aí, esse prazo, para encontrar as ferramentas adequadas para controlar o problema. No caso da varíola, só para se ter uma ideia, em 1975, em outubro de 1975, o mundo registrou o último caso de varíola. E a OMS, a Organização Mundial de Saúde, em dezembro de 1979, declarou a varíola extinta no mundo. É o primeiro e único caso que o homem, a humanidade, conseguiu erradicar um problema que afetou ao longo de toda a história os povos da Terra. Então, o avanço e a inovação e a atenção com a saúde para esse tipo de trabalho, e que envolve o estudo, o conhecimento biológico, ela vem ao longo de toda a história da humanidade se desenvolvendo. Eu citei dei apenas esses exemplos, mas são inúmeros exemplos. No próximo slide, aparece, por favor, se puder adiantar o slide, aí tem um quadro que mostra o tempo de evolução desde da criação. Por exemplo, a malária foi descrita em 1880, essa primeira linha desse gráfico, e até hoje permanece sem uma vacina. A tuberculose, ela foi descrita em 1882, e a vacina contra a tuberculose aconteceu em 1927, portanto, teve um intervalo de 45 anos entre da descrição da doença até o aparecimento de um instrumento, de uma ferramenta terapêutica e de controle eficiente para controlar a doença. Aí aparece a febre tifoide, logo em seguida da tuberculose, cuja vacina foi aceita e registrada apenas em 2017, e demorou 133 anos desde a descrição da doença até o registro da vacina, se passaram 133 anos. E aí, nesse gráfico, aparece uma série de doenças que ainda, apesar de bem conhecidas, permanecem sem vacina. Por exemplo, o Zika vírus, que é uma desse quadrinho aí. O Zika vírus foi descrito em 1947 e até hoje não tem vacina. As infecções por
citomegalovírus, elas são conhecidas desde 1960 e até hoje não temos uma vacina. A AIDS, que foi descrita em 1983, que é essa última linha da tabelinha, ela permanece até hoje sem a vacina. O que nós temos hoje é um coquetel de tratamento, né, de controle de evolução da doença, que é eficiente, mas não temos uma vacina até hoje. Então, os exemplos são vários, né? E as vacinas são instrumentos claros da importância da inovação em saúde e do papel dos biólogos no desenvolvimento dessas ferramentas importantíssimas. Sempre tem conhecimento biológico envolvido para desenvolvimento desses produtos. No próximo slide, eu mostro algumas figuras. Essas 3 primeiras figuras de cima, as duas primeiras figuras são o Trypanosoma cruzi. São as 2 formas que a gente conhece do Trypanosoma cruzi, e a figura em vermelho do lado direito do slide é o Pneumocystis carinii. Quando essa doença foi descrita pelo Carlos Chagas, em 1909, ele achava que essa forma que está aí do lado direito, Pneumocystis carinii, era uma forma do Trypanosoma cruzi. E a gente não tinha conhecimento ainda suficiente. Na época, ele até deu o nome de esquizotripano em lugar de Trypanosoma cruzi, porque era uma forma esquisita do desenvolvimento dos tripanosomatídeos. E até hoje é uma doença que não só não tem vacina, como não tem medicamento, não tem tratamento. Então, as pessoas que adquirem esse parasita, eles acabam evoluindo eventualmente para formas graves da doença e nós não temos cura, nem vacina, nem medicamento. Abaixo aí eu coloco a jararaca, que é essa cobra que está aparecendo aí, apenas para a gente lembrar que, além do soro antiofídico, na jararaca, os pesquisadores da época descobriram uma proteína, uma substância, que é a bradicinina, que foi responsável pelo desenvolvimento de um medicamento importantíssimo, que depois a gente vai ver no próximo slide. E essa esponja aí do lado direito é uma esponja chamada Tetia cripta, do Caribe, que também resultou na evolução para estudo, e os estudos biológicos com esse animal resultaram na descrição de um medicamento que acabou sendo fundamental para o tratamento da AIDS. Então, coisas completamente diferentes, um protozoário, uma esponja e um réptil, estudiosos de áreas tão distintas, contribuíram de maneira distinta também para a evolução e inovação na área de saúde, com coisas que acabaram sendo possíveis de ser controladas e outras que ainda hoje permanecem com lacunas do conhecimento, tanto para a evolução do problema, como para a criação e invento de instrumentos e ferramentas tecnológicas que permitam tratar esse assunto de maneira adequada. No próximo slide, por favor, eu descrevo lá, vocês podem ver a questão da doença de Chagas, que eu comentei, e no caso do Pneumocystis carinii, sem querer o Carlos Chagas, lá em 1909, depois essa coisa se consolidou, ele descreveu um organismo, que é essa bactéria aí, chamada Pneumocystis carinii, que permaneceu sem nenhuma importância durante todo esse tempo. A espécie foi reconhecida em 1912 e ela permaneceu sem nenhuma importância sanitária até o aparecimento do HIV e da AIDS. E as infecções causadas por essa bactéria, que entrou no rol das infecções oportunistas, acabaram se tornando super importantes. Quer dizer, o Carlos Chagas descreveu o Trypanosoma cruzi
e indicou a existência de um outro organismo, uma bactéria, que viria a ser importante no contexto da saúde pública. Se ele não tivesse feito isso, provavelmente a gente não teria avançado nos estudos com pneumocystis carini e não estaria a sociedade, os estudiosos não estariam preparados para tentar contornar os problemas causados pelas infecções por HIV. Aí, nesse segundo parágrafo, eu comento sobre a descoberta da bradicinina no veneno da jararaca em 1948, e foi um pesquisador brasileiro, Maurício Rocha Silva, e companheiro dele, o Baraldo, o Wilson Baraldo, que eram do Instituto Biológico aqui de São Paulo. Eles descreveram essa substância e descobriram que essa substância presente no soro da jararaca, ela quando aplicada em cobaias, ela diminuía a pressão sanguínea, causava uma baixa da pressão sanguínea. Essa descoberta, depois foi, em seguida, a versão sintética da bradicinina foi patenteada pelo laboratório Bristol Myers Squibb e resultou na comercialização do medicamento que quem tem problema de pressão conhece muito bem, que é o Captopril, que gera mais ou menos 5 bilhões de dólares por ano de receita para esse laboratório. Então, vejam como é importante a questão da inovação e até o impacto econômico que tem o trabalho na área biológica com as inovações em saúde. Nesse terceiro parágrafo, eu coloco também a questão dos primeiros casos do HIV em 1985, com a doença que fica sem vacina. Aquela esponja que eu mostrei lá na figura está associada à questão da AIDS por conta de uma substância chamada zidovudina, que é uma substância que aquele organismo produz e que hoje faz parte do coquetel anti-AIDS, o AZT, famoso AZT. E essa substância, ela era conhecida, ela foi descrita lá em 1970 e depois autorizada para uso médico em 1986 e comercializada a partir de 1987. Não fosse essa substância, as vítimas da AIDS teriam sido em número muito maior. Então, o acaso da ciência, o que eu quero mostrar com isso, é que nós temos um repertório de conhecimentos com áreas completamente distintas que, às vezes, se complementam para trazer as soluções para problemas importantes. O que eu quis mostrar inicialmente é isso. No próximo slide, eu vou tentar acelerar um pouquinho aqui para a gente ter um tempo de discussão. Eu vou falar falar um pouco sobre a questão da Covid e da SARS-CoV-2. O alerta da Covid aconteceu em dezembro de 2019, todo mundo sabe, lá em Wuhan, na China, e foi descrito como uma forma esquisita de pneumonia, e que levava a pessoa a óbito. Para a questão da inovação, 9 dias depois, para ter uma ideia, quando os primeiros casos chegaram aqui no Brasil, 9 dias depois, os pesquisadores brasileiros já tinham feito sequenciamento genético dos coronavírus que chegou aqui no Brasil. Então, se teve vacina que teve 225 anos para o desenvolvimento, 100 e tantos anos, no caso da Covid, em 9 dias, nós já tínhamos o sequenciamento genético do vírus. E entre novembro e dezembro de 2020, nós já tínhamos a aprovação do uso emergencial da primeira vacina contra a Covid. Então, num espaço inferior a um ano, em um ano, nós tivemos sequenciamento genético do vírus, do coronavírus, nós tivemos a possibilidade
e a apresentação de uma vacina para controlar o problema. E nós já tivemos, apesar disso, no Brasil, nós tivemos aí mais de 5 milhões de casos e mais de 600 mil brasileiros que nós perdemos, porque no início da pandemia, infelizmente, nosso governo não teve a agilidade suficiente para ir atrás da vacina e começar o processo de vacinação com mais rapidez. Mas a ciência, o estudo na área da biologia, permitiu que em um ano nós tivéssemos desde o conhecimento genético do coronavírus, a identificação do coronavírus, até o aparecimento da vacina, e o que evitou perdas importantes. E nesse ponto eu quero fazer um parêntese, porque a tecnologia da vacina do RNA mensageiro já era uma tecnologia com estudos em andamento lá em Oxford. Então, ninguém imaginava que aquele estudo ia ter uma aplicação tão rápida e tão imediata. Já vinha com uma plataforma em desenvolvimento para esse novo tipo de vacina com material genético. Então, a ciência já estava estudando, independente da pandemia, e isso é que permitiu essa tensão com a possibilidade do desenvolvimento de uma nova tecnologia de vacinação, de vacina, que permitiu essa rapidez de resposta. Tá? Vamos lá para o outro slide. Aqui, vamos fazer eu vou tentar fazer uma síntese do que entrou na história com a questão do PCR, que é essa técnica que acabou ficando popularizada com o coronavírus. Aí eu coloco nesse slide uma sequência de datas que foram importantes e que envolveram questões de inovação e do trabalho de biólogos e de bioquímicos no desenvolvimento dessa técnica, que hoje é aplicada indiscriminadamente no mundo inteiro. Apesar da descoberta do DNA e RNA por Otto Crick lá em 1953, esse conhecimento ficou parado durante um certo tempo, até o início dos anos 80, ficou parado sem grandes avanços ou estudos, porque a gente não tinha uma técnica capaz de permitir o estudo do material genético. O material genético não tinha possibilidade de obter quantidades suficientes de material genético, DNA, RNA, para desenvolvimento de estudos mais acurados sobre organismos, sobre plantas, vegetais, uma série de coisas, né? Então, apesar da gente ter o modelo do código genético, a gente não podia usar o modelo do código genético para inovar na saúde. A gente ficou parado aí até 1983. E nesse meio tempo, entre 1953 e 1983, teve uma descoberta em 1960, que é a DNA polimerase, com uma substância que envolve a síntese do código genético naquela bactéria que eu comentei, no termos aquáticos, e essa bactéria foi descrita nas águas termais lá do Parque de Yellowstone, nos Estados Unidos. Isso apareceu em 1960, e um estudo ligado à área da bacteriologia, era um estudo da ecologia dessas fontes termais. E aí, em 1983, foi criada a técnica do PCR por esse sujeito chamado Kerr Mullis. Em 1983, esse pesquisador, Kerr Mullis, ele trabalhava numa empresa americana chamada SETS Corporation. Era uma espécie de startup da época da biologia.
Tá? Era uma empresa que foi criada para reunir pesquisadores para dar respostas a determinadas perguntas. E o Carmilles era um dos pesquisadores que trabalhava fornecendo material para esses grupos de pesquisa para estudar o código genético e para usar o código genético como uma base para diagnóstico de doenças, para estudo de espécies, para investigações sobre produtividade agrícola. Então, era para estudar plantas e animais com possibilidade de aplicação econômica desses resultados. Então, essa empresa foi uma das pioneiras no estudo da biotecnologia, e esse pesquisador ele acabou se projetando pela descoberta do que é o PCR, a reação em cadeia de polimerase, que permitiu isolar as frações da fita genética do RNA, do DNA, e estudar aquelas sequências e relacionar com cada característica de cada espécie, com cada peculiaridade de cada espécie. Isso, eu ouso dizer que nós tivemos duas revoluções importantíssimas na área das ciências biológicas. A primeira foi o Charles Darwin, com a teoria da evolução, e a segunda foi o aparecimento da técnica do PCR, que essa técnica permitiu aprofundar o estudo em todos os segmentos e setores da biologia, em função da facilidade que se tornou estudar o patrimônio genético das espécies. E tem algumas... Esse sujeito era um cara meio excêntrico, e ele acabou ganhando o Prêmio Nobel em 1993, e, curiosamente, também acabou falecendo em agosto de 1999, agora, antes da pandemia, que ia usar a técnica que ele inventou intensamente, né? Mas, para vocês verem aí nesse slide, tem a história da patente, como é que foi desenvolvido. Outra curiosidade, o criador o inventor do PCR teve duas revistas que recusaram o trabalho que descrevia a técnica do PCR, e ele tentou na Nature e na Science, foi rejeitado o trabalho, eles diziam que não tinha possibilidade, e o trabalho depois foi publicado em 1987, logo junto com o registro da patente da técnica, pela revista Métodos de Enzimologia, que não era uma revista com impacto de uma Science, de uma Nature, mas que projetou para o mundo o conhecimento da reação em cadeia de polimerase. Então, isso mostra que a inovação, às vezes, passa por perrengues que são inaceitáveis ainda, e acontece, né? Mas o desenvolvimento do PCR tem uma série de coisas interessantes. Por exemplo, os termocicladores, quem trabalha com isso, sabe que isso é de uso comum nos laboratórios para fazer esquentar, para separar o DNA, né? Os termocicladores eram uns calhamaços, eram uns instrumentos imensos. Aí um sujeito lá inventou um termociclador, ele substituiu os sensores de termodinâmicos que faziam correr na agarose, a amostra. Ele inventou uma coisa, ele trocou isso por fios de cobre e fez uma estrutura semelhante àqueles fios que tem no vidro traseiro dos carros, que esquenta para desembaçar o vidro do carro. E com essa mudança de trocar um sensor térmico para esquentar a amostra, passar a usar fio de cobre, ele conseguiu reduzir muito o custo da realização do PCR. E, mais recentemente, um outro pesquisador desenvolveu um novo modelo portátil de PCR para trabalhar em campo, para fazer exame mais rápido, que vai revolucionar mais ainda os conhecimentos na área da biologia,
e baratear sobremaneira, porque o PCR tem um grande problema. Você não pode levar um laboratório que faz PCR para trabalhar lá na beira da praia. Você tem que trazer as coisas da praia para dentro do laboratório para trabalhar. Isso aumenta o custo. Então, já existe a perspectiva do desenvolvimento de um novo instrumental para fazer o PCR com um aparelho muito menor. Eu falei que o Muli faleceu em 1999, se eu não me engano, não é, foi 2019, tá? Logo no ano que começou a pandemia. Mas, de qualquer maneira, o PCR veio depois a ser aplicado no diagnóstico da AIDS, e, enfim, ele está passando por todos os campos do conhecimento como uma inovação essencial da saúde para a proteção da população. E isso envolveu momentos ao acaso, como foi a questão da TAC polimerase associada a uma esponja do Mar do Caribe. Mas, de qualquer maneira, resultou num avanço importantíssimo, né? Isso passa agora por possibilidades de clonagem, de intervenções biológicas que até então eram consideradas do futuro, né? Eram coisas que a gente não aceitava, não entendia com a possibilidade de fazer, né? Que envolve o sequenciamento genético. Isso foi uma revolução. Então, eu digo sempre que a descrição, a criação do PCR é uma revolução biológica em andamento. Tudo agora deverá ser realizado em algum momento com a técnica do PCR. Isso mudou completamente o perfil dos estudos de todas as áreas da biologia, porque trouxe uma perspectiva de conhecimento que até então estava represada. Então, hoje a gente não é capaz de ter conhecimento de tudo que está sendo produzido no mundo com os resultados da aplicação do PCR. Mas precisa continuar fazendo, porque a exemplo do que aconteceu com o coronavírus, com a Covid-19, se a gente já não tivesse estudado isso e já não tivesse um repertório de conhecimento suficiente, ainda estaríamos com muito mais gente falecendo por conta das infecções por coronavírus. Então, eu acho que eu só quis dar um apanhado da questão da inovação na saúde e o espaço para o trabalho do biólogo com relação à vacina, aos imunoterápicos. Mas vamos adiante com outras coisas. Vamos ver no próximo slide. Eu trouxe umas figuras que marcam o que aconteceu com a evolução tecnológica no campo da biologia. Aí tem um microscópio, que é o microscópio, o primeiro microscópio aí do lado direito, nesse quadrinho, do lado esquerdo aí, e um microscópio moderno, um microscópio monocular, com pouca resolução, com pouca capacidade de aumento, e um microscópio moderno, que a gente sabe que existe hoje, que supera tudo isso, e abaixo dele o microscópio eletrônico. Para vocês terem uma ideia, o microscópio foi inventado em fins do século XVI. Mas a evolução do microscópio, para os níveis que a gente hoje exige para estudo, ela aconteceu praticamente, mudou completamente o perfil de estudo microscópico a partir de metade do século passado. Até então, os microscópios eram mais instrumentos de curiosidade do que de estudo. A maioria dos biólogos, dos estudiosos, ficavam na observação do ambiente, na observação das doenças. Enfim, não usavam o microscópio como um instrumento de estudo definitivo e importante, porque era um aparelho limitado
a espécies de grande tamanho. Então, não tinha como eu examinar uma bactéria de maneira clara, precisa, até o começo do século XIX. Eu sabia da existência dela, eu conseguia corar, eu conseguia distinguir determinados parâmetros que me indicavam a existência daquele organismo, mas eu não conseguia visualizá-lo. Eu sabia que ele existia sem ver. E a gente usava técnicas de corar, técnicas de fazer correr por eletroforese, por afinidades de cada espécie. Então, o advento e o desenvolvimento tecnológico da microscopia, ele vem mais forte a partir do meio do século passado, século XX. Né? Do lado direito aí, a gente vê como é que se trabalhava no laboratório, pipetando, os pesquisadores pipetando, pondo a pipeta na boca, pipetando um material para fazer semear, fazer uma cultura de célula e tal, o risco que tinha trabalhar com a ciência, sem tecnologia, com coisas que ficaram estagnadas durante muitos anos. Então, está aí um pesquisador com a pipeta na boca, chupando sabe-se lá o quê, né? Se um agente patogênico, para fazer um cultivo, para tentar fazer um método diagnóstico, coisa do tipo. E abaixo, a gente já tem uma pipeta automática, né, que revolucionou também a possibilidade de estudo na área da biologia. Uma coisa simples, né, também, essas plaquinhas para diluição de materiais para estudos em imunologia, uma coisa simples demais. Antigamente você tinha que usar cálice e ir diluindo, passar de um para o outro, precisão muito baixa. Com essas plaquinhas, você evita a perda de material quando você está trabalhando no laboratório. E uma coisa simples, esses famosos pocinhos. Então, como evolui a tecnologia dos instrumentos, evolui a inovação, né? E é isso que eu quero deixar claro. O biólogo precisa estar sempre atento para a evolução tecnológica. Pode passar o próximo slide? E aí eu coloco aí o que nós tivemos, depois de falar tudo isso, quais são os caminhos da pesquisa e desenvolvimento, que é o que o pessoal caracteriza como P&D. O que nós temos hoje para o trabalho do biólogo e, de uma certa maneira, para todos os estudiosos de todas as áreas, né? O que tem que estar claro é que hoje tudo que acontecer, tanto no campo da biologia como nas demais ciências, o sucesso desse acontecimento vai depender do nível de conhecimento que nós temos sobre aquele assunto. Ponto pacífico. Nós tivemos aí o tempo do negacionismo que ficou em relação à Covid-19. Quem se comporta como negacionista é aquele que está com maior chance de óbito. Então, o negacionismo, a Covid-19 mostrou para nós, para todos nós, o quanto é importante o conhecimento, quanto é importante o conhecimento científico. Se a gente negar o conhecimento científico, seja por qual razão for, a gente está fadado a ter problemas e rapidamente. Só para pegar voltando lá, o inventor do PCR, eu falei que ele era excêntrico, mas eu acho que ele era um pouco mais que excêntrico. Ele era meio maluco. Dizem aí que todo pesquisador é um pouco maluco. Ele tem uns momentos de lucidez intercalados com momentos de loucura. Para vocês terem uma ideia, o cara que inventou o PCR, que é uma coisa que revolucionou a ciência, até o aparecimento, quando apareceu a AIDS, ele negava que a AIDS, ele não acreditava e negava
que a AIDS pudesse ser desencadeada por uma infecção viral. Olha só o nível de loucura que um cara genial, entendeu? O cara consegue ser genial para desenvolver uma técnica que faz tudo o que eu acabei de falar e consegue ser completamente fora da casinha, negando, apesar de todas as evidências, que a AIDS era causada por um vírus, o vírus HIV. E também ficou famoso porque quando ele ganhou o prêmio Nobel, tem um valor, o ganhador recebe uma quantia considerável de valor. Ele parou de trabalhar e foi fazer conferências aí pelo mundo. Ele divulgava nas conferências que ele ia fazer para divulgar o PCR que não acreditava que as mudanças climáticas fossem o resultado de intervenções humanas. Isso em 1995. Quer dizer, as coisas parece que têm paralelos que separam a ciência, apesar da genialidade, acaba, em alguns momentos, as pessoas acabam saindo fora da razão. Então, por que eu falei tudo isso? Eu coloquei esses 4 itens que são, hoje, a expectativa da pesquisa e desenvolvimento para a inovação e saúde e para o trabalho na área biológica e em qualquer outra área, eu acho. O primeiro é a necessidade de você buscar conhecimentos de base sobre estrutura, processo, efeitos biológicos, ambientais. Isso é essencial. Não dá mais para ficar discutindo o que é ciência básica e o que é ciência aplicada. É ciência, ponto final. Então, a gente não sabe o que você está estudando, a gente não sabe se vai ter aplicação ou não. Isso vai depender, circunstancialmente, de um conjunto de fatores que foge ao nosso controle. Então, a gente tem que trabalhar, o biólogo tem que trabalhar para buscar conhecimento sem essa preocupação, tá? Depois vai aparecer um outro momento em que surgirá a preocupação para a aplicação disso. A gente tem que ter preocupação com a divulgação de resultados para a composição desse repertório de publicações que sirva de base e de informações que sirva de base para quem procura respostas em outras áreas do saber para melhorar o conhecimento geral, para fazer o que alguns chamam de aplicação da ciência. Alguém pergunta alguma coisa, eu tenho que saber onde tem a resposta. E isso acontece com publicações. Esses 2 passos são essenciais para esse terceiro momento, que é esse terceiro parágrafo que eu coloquei, são fundamentais para a criação e invenção de produto, utilidade, serviço, processo, tudo isso destinado à melhoria da qualidade de vida. Se eu não tiver esses 2 negócios primeiro, eu não chego nesse terceiro. E depois o quarto é a montagem de plataforma de atendimento da população, de elaboração de procedimento, processo, acesso à informação e utilização de serviço. Eu sempre gosto de mostrar isso aqui. Isso aqui é resultado desses 4 passos. Tudo que compõe isso aqui já é de conhecimento antigo. Tela, botão, sensor, circuito integrado, chip, tudo isso é antigo. Bateria. Agora, esses 4 movimentos esses 3 movimentos é que permitiram chegar nesse 4 e nesse telefone. Então, a gente precisa ter atenção com todo esse arcabouço, precisa estar atento, precisa ler o jornal e as publicações, precisa ficar atento a toda a comunicação científica. Quando acontece qualquer coisa, tem que ir buscar o saber dessa coisa. Então, isso é essencial. A gente pode ir para o outro slide. E eu cito sempre aqui que a escolha do tema de trabalho
é essencial. Todo mundo tem que escolher um trabalho e se aprofundar. Não adianta eu ser generalista, porque generalista vai gerar conhecimento, mas não é aquele conhecimento que permite o desenvolvimento, que permite a inovação. Então, a gente tem que buscar um tema e se aprofundar num tema. E as soluções para melhoria de resolutividade, por exemplo, de planos e programas de saúde. Então, a gente tem que buscar um tema. Então, se nós temos um programa de controle da gripe, eu quero estudar gripe, eu tenho que ir nesse tema. Eu não posso ficar estudando gripe, tuberculose, não sei, isso não vai dar certo e não vai gerar conhecimento suficiente para produzir inovação e avanço tecnológico. Esse é o campo do biólogo. Essa é a perspectiva do biólogo. É aí que vão se abrir as melhores perspectivas de trabalho para o biólogo, agora reconhecido com a Covid-19 como um elemento importante para atuar na área de saúde. E aplicação desses conhecimentos em produtos. Isso acontece naturalmente na medida que você trabalha em equipe. Você busca o conhecimento e tem uma equipe que se complementa. Ninguém é capaz de aprofundar conhecimentos com especificidade tão ampla que, por si só, resolva um problema. Não, o problema envolve bioquímica, envolve química, envolve física, envolve... Então, você tem que trabalhar nesse âmbito. Então, é a história que volta lá na época das CETOS, do PCR, que trabalhava com um conjunto de pesquisadores especializados em diferentes áreas, voltados para responder uma pergunta. Então, é um campo novo para o biólogo. O biólogo aventureiro, aquele que anda de chapéu, tipo Indiana Jones, não existe mais. É história. Aquele que navegou com o Beagle é o único. Não tem mais isso, né? O que tem agora é uma nova perspectiva do trabalho do biólogo, que é a biologia no espaço, que já tem até esse campo de conhecimento em andamento. Vamos lá para o próximo slide. E eu quero chegar ao encerramento dessa conversa com a apresentação do que eu entendo são temas quentes da área da biologia que os biólogos precisam ficar atentos, porque certamente serão os temas onde aparecerão as maiores oportunidades. Existem mais, mas esses que eu selecionei, com certeza, terão as maiores oportunidades e empregabilidade em desenvolvimento de trabalho para os biólogos. Eu coloquei o primeiro aí, que diz respeito à identificação de agentes patogênicos do homem e de outros animais com técnicas moleculares. Essa é uma área quentíssima. Pegando de novo o exemplo da Covid, os estudos indicam que o vírus da Covid saiu de morcegos para infectar o homem. Então, quando se estuda agente patogênico hoje, você precisa ter uma atenção para todo o ambiente. E a gente sabe que a urbanização está trazendo doenças que até então eram prevalentes nas áreas rurais para dentro das cidades. Exemplo disso, a febre amarela. A febre amarela é uma doença que circula preferencialmente no ambiente silvestre, entre macacos, lá na mata. Só que ela vem para dentro da cidade na forma urbana, com o prejuízo que todos sabem, né? Com danos incríveis. Então, esse é um tema quentíssimo. É o estudo desses agentes, que não só os humanos, mas do homem, de outros animais, com essas técnicas moleculares que permitem estudo mais acurado. E, a partir daí, fazer modelos de desenvolvimento que indicam se aquele agente patogênico poderá ou não alcançar o homem na cidade. Então, isso são modelos de estudo biológico para definir isso. É um tema quentíssimo. O outro tema que eu considero que é muito quente e que vai gerar chamadas aos biólogos é eficiência, ter que melhorar a eficiência
nos meios de cultura de vírus, bactérias, de células e tecidos. Fala, mas isso a gente já faz. Não, a gente faz com outro objetivo. Vocês imaginam que hoje nós temos um negócio chamado células-tronco. O estudo, o desenvolvimento das células-tronco, em tese, vai permitir, no futuro, eu não sei quando, mas breve, você construir órgãos para transplante. Na medida que você consegue manejar o código genético e tem a célula-tronco, você consegue construir estruturas. Vocês já imaginaram isso? Para o cara acabar com a fila do transplante de rim, de fígado, porque você pega, constrói um rim com a célula-tronco do indivíduo, constrói o rim, coloca lá no lugar do que estragou e com um custo muito reduzido e sem ter que ficar em fila nenhuma. A técnica do implante já é bem conhecida. Mas isso serve para meio de cultura de vírus, bactéria, célula, tecido. Isso é uma coisa que está muito avançada, né, com os estudos com células-tronco. Esse é um tema quente. Outro tema quente que eu acho que vai ser um novo mercado de trabalho para o biólogo, já existente, é o controle de doenças com intervenções de ordem genômica, transcriptômica e proteômica. Mas como assim? Bom, já está em andamento, por exemplo, vários estudos e projetos de controle da transmissão da dengue com mosquito transgênico. Isso é um trabalho com alteração do RNA daquele mosquito, transformando ele resistente ou diminuindo o ciclo de vida dele, tornando ele mais resistente ao vírus que causa dengue. Isso é uma coisa importantíssima. É uma área que vai ser uma pegada boa e tem que buscar conhecimento nessas três coisas, com proteínas, com DNA e RNA, que os estudos genômicos são com DNA, os transcriptômicos são com o RNA. Os transcriptômicos permitiram a vacina contra a Covid. Foi esse domínio, trabalho com RNA, que permitiu que a vacina fosse desenvolvida rapidamente. E com proteínas. Proteínas que vão, no futuro, trabalhar, por exemplo, com morte celular, envelhecimento celular. Então, você pesquisar, estudar e desenvolver serviços com essa perspectiva tem a possibilidade de grandes inovações e chamadas para trabalho dos biólogos. Outra coisa importantíssima, a caracterização, a descoberta de substâncias e compostos com possíveis potenciais terapêuticos para síntese. O ser humano não vai sintetizar nada que não exista na natureza. Então, você vai ter que ter uma substância bem descrita, um composto, e aí você vai tentar a síntese, que já é com outra equipe, com outro grupo de trabalho, mas a busca dessas substâncias é um campo de trabalho que está aberto para o biólogo e é essencial. Está cheio de... O que não faltam são questões e problemas aguardando resposta, que dependem da existência de substância ou composto adequado, com finalidade terapêutica, com finalidade de aprimoramento de processo, com finalidade para tudo na área da saúde, né? Alimentação adequada. Então, essa área é fantástica. Também outra área quente aí é essa aqui dos compostos senolíticos. Para quem não sabe, ou quem não quer saber, porque deve saber, existe hoje um envelhecimento notável da população mundial. E isso resulta em aumento de custo para a saúde, por exemplo, entre outras coisas. Se você desenvolver substâncias que reduzem os efeitos do envelhecimento, eu não estou falando que é para o cara viver a vida toda, não é isso.
mas é reduzir o impacto do envelhecimento nos custos da saúde. Na medida que a pessoa envelhece, aumenta a demanda dele financeira para a preservação da saúde. Então, essa área, a busca desses estudos aí, voltados para envelhecimento celular, são essenciais. É uma área quentíssima, até porque o mundo está envelhecendo. Então, essa chamada é muito forte. E, por fim, o último tema que eu coloquei aí, que eu também acho que é quentíssimo, é o desenvolvimento de vacinas contra doenças degenerativas, que são aquelas não transmissíveis, e para tentativa de controle dos processos que geram essas doenças. Por exemplo, colesterol e as doenças cardíacas. Já existem grupos de biólogos estudando a possibilidade de uma vacina para controle do colesterol. O que nós temos é um medicamento, que são as estatinas. Mas nós não temos um produto que chega lá no colesterol e degrada o colesterol. Mas já existem estudos em andamento, e eu estou citando o colesterol, mas tem a diabetes, tem o açúcar, né? Tem várias coisas que estão numa área nova, e é um tema quente de estudo. Tá? Eu acho que esses campos do conhecimento são os grandes desafios e as oportunidades que surgem para o biólogo após a pandemia. Tem um exemplo, eu juntei todas essas questões para finalizar com isso, para dizer que o biólogo ele tem que sair da área de conforto. Ele tem que buscar o desconhecido. Não dá mais para ficar na área de conforto. Não, eu vou estudar só isso aqui que eu fiz no meu doutorado e tal. Ele tem que buscar um tema que aprofunda aquilo que ele fez no doutorado, né? Ou no mestrado, ou quando ele se formou. Não adianta mais ele conhecer uma alga se ele não souber exatamente o significado daquela alga, da interação daquela alga no ambiente e o que resulta, o que necessita de equilíbrio para manter aquele ambiente saudável. Isso acontece na saúde. Então, o biólogo terá, obrigatoriamente, se quiser se projetar como uma profissão de futuro, olhar para essas coisas, tá? Sair da zona de conforto e buscar as tecnologias, não pode mais ficar alheio às tecnologias. Quando surge alguma coisa que alguém fala, você viu aquilo? Será que aquilo lá não serve para a gente? Tem que ir lá buscar, experimentar. E, na maioria das vezes, isso não exige grande recurso financeiro. Na maioria das vezes, o que exige é espírito do cara chegar e falar: eu quero enfrentar esse problema, eu quero estudar esse problema, eu quero aprofundar o conhecimento. E isso, é claro, é que projeta uma categoria profissional definitivamente no ambiente científico. O biólogo hoje, eu digo sempre, o biólogo deixou de ser um aventureiro, aquele cara que aparecia na TV, pegando jacaré, correndo atrás de ave, olhando no binóculo. Não é só mais. Ele é isso também, mas ele é muito mais que isso. Hoje o biólogo tem que conhecer o externo da espécie e o interno da espécie e a relação dessa espécie com o ambiente. Se ele não fizer isso, ele está no meio de um buraco sem fim. Não haverá grande possibilidade de avançar, e aí eu sugiro, inclusive, que escolha uma outra profissão, porque senão vai ficar eternamente um prestador de serviço sem nenhum reconhecimento, sem nenhum retorno, né? Agregar valor ao seu trabalho será uma tarefa praticamente impossível. Isso serve para o biólogo, isso serve para o médico, isso serve para o enfermeiro, isso serve para o engenheiro,
Se o engenheiro ficar construindo casa de alvenaria o resto da vida sem nenhum avanço na parede, sem agregar nada que melhore o conforto, que dê economia, que resulte em mais segurança, em mais agilidade e baratear o custo da construção, ele vai morrer com a profissão. Ele não vai ser um engenheiro bem-sucedido. Eu faço esse paralelo com o biólogo também. O biólogo precisa construir o seu ambiente de trabalho a partir de temas bem julgados, a partir de perguntas e a partir de disponibilidade para ocupar espaço de trabalho e estudos que sejam compatíveis com a formação dele, que agregue cada vez mais conhecimento, com essa disposição de montar um repertório de cada área que disponibilize para a sociedade benefício. É o biólogo como produtor de benefício social. Não basta mais fazer protesto, não basta mais ir para a rua e cantar contra a queimada na Amazônia, tem que ir lá e ver por que aquilo está queimando, se é um caso de polícia ou um caso de biologia. E a partir daí, dar as alternativas para a recomposição, para a conservação do solo, para todas essas coisas. Enfim, é isso que eu tinha a comentar com vocês. E eu fico aqui à disposição para se tiver algum questionamento, alguma dúvida, por mais um tempo. Muito obrigada, doutor Horácio Teles, pela excelente explanação desse tema. Quero agradecer a todos que estão presentes aqui, dizer que nós vamos ter um breve intervalo e às 18 horas retornamos com a nossa primeira mesa redonda, que é o projeto pedagógico do curso e Mundo do Trabalho dos Biólogos, que será dirigido, ministrado por Maria Salete Ferreira, Fábio Giordano e Ricardo Martins. Espero todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.